Sexto dia dos exercícios espirituais. O exemplo dos Santos Padres, Imitação de Cristo, livro 1, capítulo 18. Pondera bem os heróicos exemplos dos Santos Padres, nos quais resplandeceu a perfeição verdadeira e a religião, e verás que pouco ou quase nada é o que fazemos. Ai de nós! Que é a nossa vida se a compararmos com a deles? Os santos e amigos de Cristo serviram ao Senhor em fome, em sede, em frio, em nudez, em trabalho, em fadigas, em vigílias, em jejuns, em orações, em meditações santas, em perseguições e em muitos opróbrios. Quantas e quão graves tribulações padeceram os apóstolos, os mártires, os confessores, as virgens e todos os mais que quiseram seguir as pisadas de Cristo. Eles aborreceram as suas vidas neste mundo para as possuir eternamente no outro. Que vida de privações fizeram os santos padres no ermo! Que contínuas e graves tentações padeceram! Quão frequentemente foram atormentadas pelos inimigos! Que contínuas e fervorosas orações ofereceram a Deus! Que duras e ásperas abstinências fizeram! Que grande zelo e fervor puseram no seu adiantamento espiritual! Que fortes pelejas passaram para suportar os vícios! Que puras e retas intenções tiveram em Deus! De dia trabalhavam e passavam as noites em oração, e ainda trabalhando não cessavam de orar mentalmente. Todo o seu tempo era bem gasto. As horas lhes pareciam breves para dar-se a Deus e, pela grande doçura da contemplação, chegavam a descuidar-se da necessária refeição do corpo. Renunciavam a todas as riquezas, dignidades, honras, amigos e parentes. Nenhumas coisas queriam do mundo. Tomavam apenas o necessário para a vida, ainda que lamentando ter de servir o corpo. Assim eram pobres das coisas da terra, mas riquíssimos de graça e de virtudes. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos bem porque muitas pessoas consultam magos e bruxas, porque querem ser livrados da má sorte, da suposta maldade e inveja de alguém e de vários problemas. Quem consulta magos e bruxas de qualquer gênero é para livrar-se de qualquer cruz que seja, porque a vida possa correr fácil, cheia de prosperidade, ou talvez, infelizmente, se consultam bruxos para fazer o mal ou vingar-se de alguém. Consultar estas pessoas é sempre um pecado grave de superstição, de idolatria, de falta de fé, ou mesmo de maldade, quando se procura de fazer o mal. Não existe uma magia boa ou branca, como talvez ouvimos falar. Procurar e fazer essas práticas é sempre pecado grave e talvez é mesmo muito perigoso. Magos e bruxas de qualquer gênero, se temos sorte, são charlatães para roubar dinheiro. Se não, são mesmo cooperadores de Satanás para perder as almas. Jesus viveu e deu-nos uma visão diferente da vida e das cruzes. Não ensinou-nos a fugir às cruzes, a fugir os desafios, a fugir às dificuldades, a odiar os inimigos. No capítulo 16 de São Mateus, está escrito assim: Então Jesus disse aos discípulos: Se alguém quer vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar sua vida, a perderá. E quem perder sua vida por causa de mim, a encontrará. De facto, que adianta alguém ganhar o mundo inteiro
se perde a própria vida? O que poderá alguém dar em troca da própria vida? Pois o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá a cada um de acordo com a sua conduta. Quando Jesus propôs a São Paulo o caminho da conversão, foi muito claro para com ele. Nos Atos dos Apóstolos, quando Jesus envia o discípulo Ananias para batizar o Paulo, lemos assim: Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falar desse homem e do mal que fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Então, Ananias está a dizer ao Senhor que Paulo é uma pessoa muito perigosa. Mas o Senhor diz a Ananias: vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para levar o meu nome às nações pagãs e aos reis, e também aos israelitas. Pois eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Em frente de São Paulo, uma vida difícil, de sacrifício, mas com a promessa de uma grande glória. São Paulo confirma estas palavras de Jesus na segunda carta aos Coríntios, quando fala de alguns dos seus sofrimentos. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Pelos trabalhos, fala dos seus sofrimentos, São Paulo. Pelos trabalhos, pelas prisões, por excessivos açoites, muitas vezes em perigo de morte. 5 vezes recebi dos judeus 40 chicotadas menos uma. 3 vezes fui batido com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes naufraguei. Passei uma noite e um dia em alto mar. Fiz inúmeras viagens, com perigos de rios, perigos de ladrões, perigos da parte de meus compatriotas, perigos da parte dos pagãos, perigos na cidade, perigos em regiões desertas, perigos no mar, perigos por parte de falsos irmãos, trabalhos e fadigas, inúmeras vigílias, fome e sede, frequentes jejuns, frio e nudez, e sem falar de outras coisas, a minha preocupação de cada dia, a solicitude por todas as igrejas. Então, podemos dizer que São Paulo não lhe faltou nada de sofrimentos por Cristo. Podemos dizer com certeza que São Paulo, como todos os santos, compreendeu que a vida do cristão é uma vida de purificação e de sofrimento, mas cheia de luz, capaz de ver a mão sábia e cheia de amor de Deus que atua em todas as coisas. Uma vida cheia de uma esperança inabalável que chega até a salvação eterna, que não há preço. Todos os sofrimentos da vida são nada em comparação ao prêmio final que Jesus preparou por nós. Assim escreveu sempre São Paulo ao seu discípulo Timóteo, pouco antes de dar a vida por Cristo. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4. Quanto a mim, já estou sendo oferecido em libação, pois chegou o tempo da minha partida. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Desde agora está reservado para mim o prêmio da justiça que o Senhor, o juiz justo, me dará naquele dia, não somente a mim, mas a todos os que tiverem esperado com amor a sua manifestação. Então, nenhum temor quando se trata de seguir a Jesus. Olhamos para os santos, olhamos para a Virgem Maria e ganharemos coragem e paz para enfrentar
todos os desafios que Deus permitirá na nossa vida para nos tornar, a nós também, verdadeiros e grandes santos. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Orações iniciais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Creator Spiritus. Vinde, Espírito Criador, a nossa alma visitai e enchei os corações com os vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso dom sem par. A fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Sois o doador dos 7 dons e sois poder na mão do Pai. Por ele prometido a nós, por nós sois feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Glória a Deus Pai e ao Deus Filho que ressuscitou entre os mortos e ao Espírito Consolador, pelos séculos dos séculos. Amém. Ave Maristela, salve estrela do mar, Mãe fecunda de Deus, ficando sempre virgem, feliz porta do céu. Voz de que Gabriel ouviste aquela Ave, estabelecei-nos na paz, mudando o nome de Eva, rompei as cadeias dos cativos, iluminai os cegos, expulsai os nossos males, pedi por nós todos os bens, mostrai-vos nossa Mãe, receba por vós as nossas preces, aquele que por nós nasceu e quis ser vosso. Virgem singular, doce entre todas, livres das nossas culpas, torna-nos doces e castos. Dá-nos uma vida pura, prepara-nos caminho seguro, para que, vendo Jesus, eternamente nos alegremos. Louvor seja dado a Deus Pai, honra ao grande Cristo e ao Espírito Santo, aos 3 a mesma honra. Amém. Magnificat. A minha alma glorifica ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque pôs os olhos na humildade da sua serva. De hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas. Santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos dos seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos finalizar a nossa oração. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Nossa Senhora do Rosário de Fátima, salvai-nos, salvai Portugal e ao mundo inteiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.